Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu tenho lido nos últimos tempos. Eu não fiz o vídeo de lidos de janeiro, não fiz vídeo de lidos de fevereiro, tô tentando voltar ao hábito de postar no YouTube. Eu falei pra vocês que depois que eu mudei, toda a questão de adaptação do novo lugar, aqui ainda estava sem iluminação boa aqui no escritório, então agora que eu tô estabelecendo tudo isso, então agora eu tô voltando a produzir esses conteúdos. Então, hoje eu vim contar para vocês tudo que eu tenho lido nos últimos meses. Eu vou mostrar a pilha de livros aqui para vocês. Essa aqui é a pilha de livros que a gente vai falar hoje, dos livros que eu li no mês de janeiro, fevereiro e o que eu pretendo ler no mês de março. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vou pedir para você deixar seu like, comentar aqui embaixo se você já leu algum desses, se você tem vontade de ler, se você gostou, se você não gostou. Conforme for o andamento do vídeo, por favor, vá comentando aqui, me ajuda muito. Tô precisando começar aqui nesse canal, recomeçar, né? Então preciso da ajuda de vocês, conto muito com você. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Então assim, ó, eu tenho aqui lidos 3, 4, 5, 6, 7 livros lidos entre janeiro e fevereiro. E agora no mês de março eu tenho 4 livros que eu quero ler. Então um total de 11 livros. E a gente vai dividir essa conversa aqui durante os meses, tá? Então vamos lá. Então, começo do ano eu tava, né, no meio da mudança e tal, tava tentando ainda me habituar com esse novo cenário, quase caí aqui. Tentando me habituar com com a nova casa, com o novo lugar. Mudança, vocês sabem como que é, então não consegui ler muito no mês de janeiro, então eu li apenas 2 livros. O primeiro livro foi dele e dela, da Dark Side. Eu li esse livro porque saiu a adaptação na Netflix, né? Então se você não assistiu, tem lá a adaptação. Eu fiz um post lá pro Instagram falando um pouquinho sobre o que eu achei do livro versus adaptação. Então se você não me segue ainda, @livro em diálogo, me segue lá no Instagram. Vai lá conferir também. Vou falar um pouquinho sobre o livro e posso dar uma pinceladinha aqui sobre a série, mas vai ver lá o post para você ver realmente o que eu achei. Esse aqui é um livro da Dark Side, que ele tem 320 páginas. Eu achei o livro pouco cansativo, poderia ter um pouquinho menos, talvez umas 300, 290 páginas. Eu acho que a escrita da autora não deixa a gente preso como, sabe, achei um pouquinho cansativo. Mas assim, vamos lá. Em Dele e Dela, a gente vai ter a história de uma jornalista e de um policial que eles estão separados ali porque aconteceu alguma coisa traumática no casamento deles e tal, e ela é apresentadora do jornal numa cidade, eles estão se separando e o ex-marido dela, ele é policial numa cidadezinha do interior, e ela vai para essa cidadezinha. O livro começa com ela indo para essa cidadezinha porque teve um crime lá e ela vai noticiar esse crime que está acontecendo lá. E a gente vai ver o desenrolar dessa história dela tentando investigar esse crime como jornalista, ele como policial. A gente vai ter o ponto de vista dele, o ponto de vista dela, por isso que chama Dele e Dela. E a gente vai ver um pouquinho do que está acontecendo nessa história. E a gente vai ver que esse crime ele tem a ver com a história do passado deles, né, dos dois também. Então a gente vai ver coisas acontecendo aqui e o desenrolar dessa história. Eu achei o livro um pouco cansativo, como eu falei. Foi um livro 4 estrelas, não é ruim. Ele só poderia ter tido uma narrativa um pouco mais rápida, algumas coisas menos convenientes, e aí eu teria dado uma nota um pouquinho maior. Mas eu recomendo a leitura, vão lá ler. E eu li também em janeiro, porque também teve o lançamento da série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, então eu li o livro para assistir a série. Também fiz um conteúdo lá pro Instagram falando sobre o livro e a série. Eu tô precisando trazer mais esses conteúdos aqui pro YouTube, né? Então vai lá ver no Instagram, @livro em diálogo, vai lá ver o post que eu fiz falando sobre o livro e sobre a série. O livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, ele é um livro de 250 páginas, lançado pela editora Suma, nessa edição linda, né? A capa é bem bonita e em capa dura. Então, esse livro aqui, ele é escrito, ele tem 3 contos. E a primeira temporada da série, ela vai adaptar o primeiro conto. Então, aqui já começa um problema. A adaptação, ela leva 6 episódios para adaptar um conto de 80 páginas. Então, assim, para mim, eu já achei que foi tirar suco de pedra, não é nem leite de pedra, é suco de pedra para tentar fazer essa adaptação. Então, assim, eu achei muita coisa.
A adaptação isolada, se você não ler o livro, eu acho que a adaptação super funciona. Mas quem já leu o livro e sabe como a história é concisa, rápida, sem enrolações, a adaptação posterga algumas coisas. Porque é um outro tipo de narração, né? A narração de você fazer uma série é diferente de você narrar um livro. Então, a gente tem aqui já o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Foi um livro 4 estrelas para mim, eu gostei da história aqui, eu gostei muito de conhecer o Dunk e de conhecer o Egg, ver as aventuras deles. Eu só senti falta de mais conexões ali dentro do universo de Game of Thrones. Para quem não sabe, esse livro é um livro que se passa dentro do universo de Game of Thrones, e esse livro se passa 100 anos antes dos acontecimentos da história e 200 anos depois dos acontecimentos de Fogo e Sangue, que é o livro que adaptou a Casa do Dragão. Então, ficou ali no meio das duas coisas e não teve conexão grande com nenhuma das coisas. Ele é uma história isolada que conta a história de pessoas normais que vivem nesse mundo de reinos, de cavaleiros, de reis e rainhas, dragões e tudo mais, e a gente vai ver essas pessoas vivendo a vida delas sem grandes easter eggs com as histórias originais. Então, assim, se é isso que você vai e você gosta desse tipo de história, você tá afim de ler esse tipo de coisa, vai nela, que é isso que você vai encontrar, você vai gostar muito, é isso mesmo. Agora, se você está esperando conexões com a história, a que vai agregar para a história principal, o quanto você quer ver dragões, de fato, guerras e tudo mais, aí esse livro não é para você, porque aqui ele vai mostrar a história do cavaleiro, né, que é o Dunk, e o seu escudeiro Egg, se conhecendo, participando de festivais, vivendo a vida de pessoas normais ali, com problemas como falta de dinheiro, vendo ali como o reino vê as pessoas de baixo clero ali, que tipo, são pessoas comuns, que não são reis e rainhas e tudo mais. Então a gente vai ver tudo isso nesse ponto de vista desse livro. Então, assim, foi um livro 4 estrelas, ok, mas nada demais. Então, com esses 2 livros, a gente encerra o mês de janeiro. Já no mês de fevereiro, eu falei assim, eu preciso botar o crop de reagir, e eu já comecei o mês lendo um livro que eu falei assim, tem uma autora que me tira das ressacas, faz eu ler rapidinho, e vai fazer com que eu leia, assim, super rápido. Quem vocês acham que é? Mamãe Frida McFadden, é lógico. Então, eu li A Intrusa dela, esse aqui é um livro da Record, esse aqui é um livro de 320 páginas, que vai contar a história da Casey, que ela, como muitos livros da Frida, mora no meio do nada, está numa casa, num chalé no meio do nada, e ela tá nesse lugar, nesse chalé ali e tal, no meio da floresta, e vai ter uma tempestade que está sendo anunciada, que vai ter ventos de sei lá quantos quilômetros por hora, e ela tá preocupada de cair uma árvore na casa dela, ela tá fazendo ali os corres para conseguir ficar dentro de casa, buscando comida, tá preocupada, mas tá tentando resolver os problemas. Até que, quando ela vai para dentro de casa, fecha e tal, começa a tempestade, ela vê um vulto na janela, ela vê que parece que tem alguém observando ela ouve um barulho na casa de ferramentas que fica fora da casa, no quintal e tal, e ela resolve sair da casa e ir lá e vê que tem uma intrusa lá. E ela fala, minha filha, tá chovendo, né? Vai ter uma tempestade, o que você tá fazendo aí? Vamos pra dentro da casa comigo. É óbvio que qualquer pessoa faria isso, né? Gente, tipo... mas assim, os livros da Frida são muito óbvios, são muito clichês, essas coisas que você fala, isso não aconteceria, mas eu gosto dos livros dela, eles fluem muito rápido, a narrativa é muito envolvente, os livros você devora, você lê super rapidinho. Então foi isso que esse livro me entregou, me tirou da ressaca. Eu li esse livro, 3, 4 dias, era o que eu precisava para começar o mês de fevereiro, que era um mês curto, já tirando o atraso. Então foi um primeiro lido de fevereiro. Aí, nesse ritmo de livros rápidos, eu peguei Pactos Mortais, que foi um livro que a gente leu no Clube Leitores Sem Parada, no Clube de Suspense. A gente leu esse livro no mês de fevereiro. Então, se você quiser participar com a gente também, o Clube de Suspense é um clube online, você pode participar, @Leitores Sem Parada, entra lá, vem participar com a gente. E nesse livro, Pactos Mortais, esse aqui é um livro da HarperCollins, essa edição que eu tenho, a edição da Tag. Esse aqui ele tem 330 páginas, e a gente vai conhecer aqui nesse livro a Amanda e a Wendy,
e elas se encontram e se conectam ali por uma questão de luto. As duas estão passando por uma perda recente na família delas, e a gente vai ver ali elas uma ajudando a outra a superar a perda, a conseguir se reerguer e tudo mais, e a gente vai ver o quanto elas estão juntas nisso. E ali nas 80 para 100 páginas, elas resolvem fazer um pacto mortal, que é: as duas perderam pessoas da família delas por assassinos, por pessoas que mataram alguém ali da família, e que essas pessoas não tiveram justiça, elas não foram presas, elas são impunes, e aí uma resolve matar o assassino da família da outra. Elas fazem esse pacto, e aí coisas vão se desenrolar aqui nessa história. É um livro que é muito fluido pra gente ler, muito rápido. A gente tem o ponto de vista de cada uma e a gente vai ver as coisas acontecendo. A gente tem o ponto de vista do policial que está investigando os dois casos aqui também e que está investigando essas outras mortes que vão começar a acontecer, e a gente vai ver tudo isso se amarrando e ficando cada vez mais maluco. Então, assim, foi um livro 4 estrelas para mim também. Acho que eu tô na vibe dos 4 estrelas aqui, né? Então eu tô precisando arrumar um livro 5 estrelas para esse ano. E esse aqui foi um livro bom, recomendo que você leia. E aí, enquanto eu estava lendo Pactos Mortais, eu comecei a ouvir o audiobook de Cidade dos Fantasmas na Audible. Esse aqui é um livro da Vi Schwab, da Victoria Schwab, que às vezes ela assina como Vi Schwab, às vezes ela assina como Victoria Schwab. Esse aqui é um primeiro livro de uma trilogia que chama Cidade dos Fantasmas. É um livro mais jovem, que tem na Audible o audiolivro dele também. Esse aqui tem 220 páginas, eu ouvi esse livro menos de uma semana, bem rapidinho. E a gente vai conhecer aqui a Cassidy, que ela tem um melhor amigo fantasma. Ela consegue enxergar fantasmas, ela consegue passar o véu, que eles chamam aqui, para o mundo dos mortos, e ela consegue se comunicar com eles. Ela descobre que ela tem um dom e que ela precisa ajudar os fantasmas a fazer a passagem, e a gente vai ver coisas acontecendo ali, porque os pais dela resolvem assinar contrato com uma emissora para produzir um documentário nas cidades mais mal assombradas do mundo. E com a filha que tem esse dom, e eles não sabem, ela vai para esses lugares e ela começa a ter vários apuros nessas cidades, e a gente vai ver como tudo isso vai desenrolar com uma protagonista que é uma jovem, né, na casa ali dos 14, 15 anos, ela é adolescente e tal, então a gente vai ver muita coisa acontecendo aqui pelo ponto de vista dela. Assim, é um livro rapidinho, levinho de ler, que pra mim só não foi um livro ali 5 estrelas, porque, como eu falei, é um livro muito jovem, eu tive um pouco mais de dificuldade para me conectar, eu tenho uma dificuldade para me conectar com esses livros mais jovens, então fui tentando pisar aqui em ovos nesse livro, mas eu gostei bastante da história, eu já tô lendo até o livro 2, que vocês vão ver aqui mais pra frente. E aí, gente, fevereiro começou a desandar pra mim. Eu tinha 2 livros que eu precisava terminar em fevereiro, eu não terminei, foram terminados em março. Se a gente for falar especificamente, comecei e terminei em fevereiro, foram esses 3 livros, A Intrusa, Pactos Mortais e A Cidade dos Fantasmas, mas tiveram 2 outros livros que eu comecei em fevereiro, mas eu terminei só em março. O primeiro deles foi mais um livro que a gente leu no Leitores Sem Paradas, que é Uma Bruxa no Tempo. Então, se você gosta de clube presencial, esse livro foi um livro que a gente leu no Clube de São Paulo. A gente tem um clube que a gente lê o livro e depois se encontra pessoalmente para tomar um café, para falar sobre o livro. Vem participar, @Leitores Sem Parada, vem participar com a gente. Mas como vocês viram, já falei, tem várias salas online, como clube de suspense, clube de fantasia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em A Bruxa no Tempo, a gente leu esse livro no mês de fevereiro. O encontro foi no primeiro final de semana de março. Eu comecei a ler ele no mês de fevereiro, só que eu só terminei perto do encontro, então não deu para terminar ali dentro de fevereiro. Esse aqui é um livro de 400 páginas, que poderia ter umas 50 páginas a menos ali. Eu senti uma grande barrigada nesse livro. Eu fiz bastante anotações aqui, porque esse livro ele vai contar a história, é óbvio, de uma bruxa no tempo. Então ele vai contar a história da Ellen, que ela é uma bruxa, só que ela não sabe disso, e ela vai descobrindo isso conforme ela vai relembrando as vidas passadas que ela vai tendo, e como isso está conectado com a vida dela no presente, o quanto ela está conectada com tudo que aconteceu, como todas as vidas que ela teve tiveram impactos na vida que ela tem hoje, como ela se tornou como personagem. Tudo aquilo que a gente vê nas outras vidas, a gente vai voltar junto com ela e vai enxergar tudo isso que aconteceu. Então, o livro, ele é dividido ali em várias épocas, então ela vai voltar no tempo em 1800 e
95, aí vai contar a história dela nessa vida que ela era a Juliet. Então vai contar a história dela nessa vida. Depois vai para 1932, onde a gente vai conhecer a Nora, que era uma outra vida que ela teve ali. Depois a gente vai ver ela nos anos 70, que ela era a Sandra. Então a gente vai ver como foi o desenrolar disso lá, e depois em 2012, onde a gente vê a Ellen, que é nos dias atuais que ela tá contando essa história, e a gente vai ver essas 4 vidas dela e como isso se interliga entre as histórias e como ela quebra essa maldição para conseguir sair desse fluxo interminável de renascimentos, reencarnações e essa maldição que ela tem, né? Então a gente vai ver tudo isso. Eu gostei desse livro, eu gostei da forma como ele trata as reencarnações, como ele conecta as histórias, como a autora narra cada vida dela, e que tem vidas que são muito interessantes e outras que nem tanto, tipo a vida que ela teve nos anos 70, que ela teve uma banda e tal. Nossa, muito chata essa época, não consegui me apegar, eu tive muita dificuldade aqui. Mas a gente vê como a autora cria personagens e conecta, que assim, o personagem que ela interage lá nos anos 1800, quando ela volta em 1900 e pouco, tem um personagem que ela encontra que também reencarnou com ela, e essas pessoas que ela vê, então tudo tá muito amarrado nessa história, eu gostei muito. Foi um livro 4 estrelas pra mim, porque ele é um livro que tem muitos gatilhos, é um livro que é muito tenso, muito difícil de você ler. Por isso que eu não consegui ler tão rápido. É um livro que você precisa de tempo para digerir as coisas. Então, se você tem muitos gatilhos, eu recomendo você pesquisar mais antes de ler esse tipo de livro, se você for sensível. Então, fica aqui a indicação, com ressalvas. E o outro livro que eu li no mês de fevereiro, mas eu terminei só em março, foi Tress, A Garota do Mar Esmeralda. Eu estava muito afim de ler esse livro, eu já ouvi muita gente falando dele. Eu já li outros livros do Brandon Sanderson aqui na minha coleção. Eu sou embaixador da Cosmir no Brasil pela editora Trama, e eu queria muito conhecer essa história. Não tinha lido Tress ainda. E, gente, é uma história que... Primeiro, vamos falar sobre edição física, né? Olha esse livro, super ilustrado. O livro, ele tem ilustrações a cada capítulo, a cada parte. É muito lindo, são muito lindas as ilustrações. É uma obra à parte, e o livro acabou de lançar também o audiobook na Audible, e eu acabei lendo o livro através do audiobook, ouvindo o livro pelo audiobook e acompanhando com o livro físico. Então eu sempre ouvia o audiobook, eu vinha ver aqui as ilustrações que ele traz aqui de cada parte e tudo mais, para eu também conseguir visualizar a história, né? Os livros do Brandon Sanderson, por ser fantasia, tem algumas coisas que são mais difíceis de você visualizar, mas o livro tá super ilustrado, muito lindo, e assim, só pasmem a beleza dessa história, dessa adaptação, maravilhoso. E vem aí a adaptação, né? Brandon Sanderson ganhou a adaptação pela Apple TV. Mistborn vai ser um filme, Mistborn, e O Caminho dos Reis vai ganhar uma adaptação em série. E O Caminho dos Reis também está no mesmo universo de Tress, então talvez eles adaptem Tress também, não sabemos. Então vem aí. Mas o que fala Tress? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa história. Em Tress, a Garota do Mar Esmeralda, a gente vai encontrar a Tress, que ela mora numa ilha no Mar Esmeralda, e que ela é uma garota que ela limpa janelas, ela é uma garota feliz, que ela interage com todo mundo, ela conhece todo mundo ali na pequena ilha dela. Ela tem uma vida simples, ela tem os problemas ali de quem tem uma vida mais simples, mas ela é uma pessoa alegre, que vive a vida de forma plena. E ela tem um crush no menino ali, que eu já não lembro mais o nome dele. Vocês já devem ter visto que eu sou péssimo com o nome de personagens, mas ela tem um crush ali no rapaz, e ele é filho do Duque, e eles vão para uma ilha, para um lugar assim, e o filho dele é levado por uma bruxa, e ela resolve sair em busca desse príncipe para resgatar ele, porque o rei já deu ele como morto, não quer mais saber do filho, já tá assumindo outro filho como herdeiro e tal. Ela resolve salvar ele, então ela vai viver uma aventura, só que ela nunca saiu da ilha dela, ela tá ali presa na ilha, ela nunca viveu isso, ela nunca foi uma garota de viver altas aventuras, ela sempre foi uma garota que teve uma vida simples, que teve uma vida normal, e ela vai se desbravar nesse mar. E esse livro é um livro de piratas, que passa ali 90% do livro no navio, então fui pego de surpresa, eu sabia zero sobre essa história,
Então, para mim foi muito legal embarcar nessa história, conhecer um pouco mais sobre esses personagens, sobre esses piratas que ela vai conhecer, sobre como a gente vê aqui o sistema de magia desse livro. Então, assim, super recomendo que vocês leiam. Eu adorei Tress. Ele foi um livro, assim, muito fofinho que eu li. Foi um livro 4 estrelas, eu gostei muito. Agora, falando do mês de março, eu vou começar pelos livros que eu já estou lendo, tá? Então, como eu falei, eu comecei em fevereiro, mas terminei esses 2 aqui em março. Eu não sei como que eu vou contabilizar. Deu um problema no enquadramento aqui, porque eu tive um problema no armazenamento, mas agora continuando, falando sobre o mês de março. Eu não sei se eu li, se eu considero esses 2 aqui como lidos em março, porque eu comecei em fevereiro, enfim, vou descobrir ainda o que eu vou fazer com isso. Mas falando especificamente de começados no mês de março, eu vou falar de 2 livros que eu já comecei. Esse aqui é o livro 2 da série Cidade dos Fantasmas, que é O Túnel dos Ossos. Esse aqui eu já comecei, eu tô na página 90 de 250, eu acho, 250. Então já li ali um pouco mais de 1/3, segundo livro dessa série. Eu pretendo ler o livro 2 agora em março, o livro 3 em abril. Então vou matar essa série aqui rapidinho, é um livro bem rápido de ler. Tô gostando muito dessa série, tô gostando muito desse livro. Então vem aí, vou contar pra vocês depois o que eu achei. E eu também estou lendo Mentiras Submersas, da Lucinda Berry. Esse livro aqui, essa autora é a mesma autora de A Filha Perfeita, vou deixar a capa aqui, que é aquele da menininha, que tem o casal, que adota uma menininha e coisas estranhas vão começar a acontecer, bem parecido com A Órfã. Eu adorei aquele livro e quando eu vi que ela ia lançar esse daqui, eu já super fui atrás. Em Mentiras Submersas, a gente tem aqui uma história totalmente diferente. Aqui são mulheres ricas que moram em Hollywood e que elas são mães e tem o Clube das Mães Ricas, e que tem ali, vão falar sobre as suas dificuldades de maternidade e tudo mais, só que uma delas aparece morta, então vai ter ali toda uma investigação. Então eu já tô gostando muito desse livro, também já li 1/3, já li 116 páginas, e ele tem 290 páginas, então já li um pouquinho mais de 1/3. E eu pretendo ler agora, em março, ainda mais 2 livros, que é Criaturas Impossíveis. Esse aqui é um livro que a gente está lendo no Clube de Fantasia esse ano, lá no Leitores Sem Parada, então vem participar. Já falei de vários que a gente leu, tá lendo lá, então vem participar. Esse aqui é da leitura do Clube Online, então dá para você participar com a gente, mesmo se você não for de São Paulo, né? E Criaturas Impossíveis é um livro de fantasia de uma autora que chama Catherine Rundle. Esse livro é da editora Faro. Esse aqui ele tem 250 páginas, livro curtinho também, né? E a gente vai ter aqui um livro que está sendo super falado, pelo que eu ouvi aí. A Disney já comprou a adaptação desse livro, ele ganhou vários prêmios como o melhor livro infanto-juvenil, bateu vários recordes lá na Inglaterra que desde Harry Potter não eram batidos, então eu tô super expectativas para esse livro, apesar de que eu tenho ciência de que é um livro mais jovem, então deve ter uma vibe mais parecida com Nárnia, então já tô preparado para essa história. E a gente também vai ter Os Despossuídos, que também é um outro livro que a gente vai ler lá no Clube Leitores Sem Parada, no Clube de Sci-Fi, que chama Páginas Elétricas. E aqui a gente vai... eu sei nada sobre esse livro, tá, gente? Eu só sei que esse livro ele é da Ursula Le Guin, que é um ícone da ficção científica. E esse é um livro que a gente escolheu esse ano, porque a gente escolheu no mês para ler mulheres, né? Em março, mês das mulheres, então a gente escolheu uma autora mulher para ler. E eu só sei que esse livro é um livro que rasgam elogios para ela. Então vem muito aí essa leitura, eu tô super afim de ler agora no mês de março. Então é isso, gente. Se eu conseguir cumprir todas as promessas que eu fiz, eu vou ter lido 11 livros no primeiro trimestre. Então, se você quiser ler qualquer um desses, se você já leu, comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouco mais sobre esses livros. Se você gostou desse tipo de vídeo, aqui vão estar outros vídeos nesse mesmo estilo. Então, vai lá assistir. Preciso muito da sua ajuda. Sou um canal novo. Então, já deixa seu like, comenta aqui embaixo. Vai assistir outro vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.